A divulgação de um vídeo publicado no perfil do Twitter do deputado pastor Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, jogou ainda mais lenha na polêmica em torno da permanência do pastor à frente da comissão. O deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, citado no vídeo, se sentiu particularmente atacado e injustiçado. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Jean Willis nesta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, eu também assisti ao vídeo. O senhor aparece claramente neste vídeo. Agora, o curioso é que, em momento algum, o deputado pastor Feliciano assume a autoria da produção. Do ponto de vista jurídico, o que é que o senhor pretende fazer diante desse quadro? Bom, eu vou entrar com uma queixa-crime na Justiça Comum, porque esse vídeo é claramente difamatório. O vídeo manipula falas, edita falas, descontextualiza falas de entrevistas outras que eu dei, com o intuito claro de me difamar, não só a mim, mas também a deputada Érica Cocai, ao deputado Domingos Dutra, Nilmário Miranda, todos nós somos difamados nesse vídeo. Chico Alencar. Chico Alencar. Então nós vamos, a ideia é que todos nós entremos com uma ação contra ele. Mas se os deputados recuarem, eu vou entrar sozinho com uma queixa-crime na Justiça Comum, por conta do crime de calúnia e difamação. E vamos entrar aqui na casa com um processo contra ele na Corregedoria e no Conselho de Ética. É importante dizer que, na verdade, esse vídeo é só parte de uma estratégia de difamação que vem sendo tocada pelo pastor Marcos Feliciano e seus asseclas, Não vou dizer que foi ele que divulgou, mas partiu de perfis ligados a ele, inclusive um perfil de um assessor parlamentar dele, contratado pelo gabinete dele, que não vem à Câmara, é contratado pelo gabinete, mas não presta serviços à Câmara. Tem uma produtora chamada UAB TV, que produz os vídeos do Feliciano, que provavelmente produziu esse vídeo, que foi posto no canal da UAB TV e foi divulgado pelo pastor Marcos Feliciano, pelo deputado pastor Marcos Feliciano. Esse perfil publicou uma foto minha com uma frase mentirosa, dizendo de uma suposta entrevista que eu teria dado à CBN, dizendo que eu defendo a pedofilia. Então é uma mentira absurda, é uma calúnia deslavada contra a minha honra, que envolve o nome da CBN. Então nós estamos solicitando à CBN que seja a coautora desse processo, porque a CBN é citada. Então ele vai ter que provar em que momento, em que entrevista da CBN eu fiz aquela declaração mentirosa que vem sendo divulgada. É uma frase que ele associa ao lado da minha foto. E tem uma outra frase em que ele diz que eu chamei os cristãos de doentes e ignorantes, que também eu jamais disse isso. Se eu faço algum enfrentamento no Brasil hoje, é contra os fundamentalistas religiosos, e os fundamentalistas são todos os cristãos. Pois é, deputado, e com relação a essa questão do fundamentalismo que o senhor cita, é possível a gente ficar preocupado com o rumo que essas coisas estão tomando, porque o acirramento de tensões nessa área, a gente sabe para onde é que leva. Sim. É só olhar para o Oriente Médio. Sim. É só olhar para o Oriente Médio. A questão é que o Brasil sempre viveu esse fundamentalismo religioso, mas esse fundamentalismo estava subterrâneo, Os terreiros de Umbanda, os centros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, as religiões minoritárias, os homossexuais, sempre foram perseguidos e demonizados por fundamentalistas nos seus programas de TV, nos programas que eles têm de teleevangelização e nas suas igrejas. Eu estou me referindo aqui aos fundamentalistas e não todas as igrejas cristãs. Mas esses fundamentalistas sempre fizeram isso, sempre demonizaram, sempre ofenderam, sempre insultaram mães de santo, pais de santo, as ialorixás, sempre insultaram os sacerdotes da Umbanda, sempre insultaram os homossexuais e isso nunca causou indignação. Sempre insultaram os católicos. Não vamos esquecer do dia em que aquele pastor chutou a santa, do chute da santa, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então os católicos sempre foram insultados por eles. A diferença é que agora esse discurso está na boca do presidente da Comissão de Direitos Humanos. E isso se tornou público e gerou um repúdio público. A sociedade reagiu a isso. E que bom que a sociedade reagiu a isso. Então, acuado por esse enfrentamento da sociedade diante do fundamentalismo, o deputado pastor Marcos Feliciano está jogando todas as fichas e jogando sujo, porque como ele não pode criticar o argumento, ele não tem argumentos para contrariar os nossos argumentos, ele tem tentado desqualificar a pessoa. Como ele é uma pessoa desqualificada, não só pelas declarações públicas que ele fez, racistas, homofóbicas, ele é desqualificado também porque a imprensa já divulgou suspeitas de corrupção, de malversação da verba pública. Ele está tentando desqualificar os deputados que fazem oposição a ele, que é o meu caso,
do Chico, da Érica, os citados, exatamente. Agora, deputado, o clima aqui dentro do Congresso, a gente está observando também que o clima está ficando cada vez mais acirrado, diante dessa determinação do pastor de não renunciar. Houve a sugestão de se trocar de nome, poderia ser uma forma conciliatória de se chegar a um consenso, enfim. Exatamente. Para evitar que esse acirramento chegasse a vias de fato. Nós tentamos tudo. O senhor acha que ainda é possível? Olha, eu acho que a permanência do deputado pastor Marcos Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos, à frente da Comissão de Direitos Humanos, não se sustenta, porque a sociedade não quer isso. No Brasil inteiro tem explodido manifestações contrárias, há uma petição pública contrária à presença dele. Personalidades como Caetano Veloso, Xuxa, Rita Lee, outros artistas têm se manifestado contra. E eu acho interessante isso, porque isso acabou politizando a sociedade. A sociedade que quase sempre não presta atenção no que se desenrola aqui na Câmara, prestou atenção e está se manifestando contra. Praticamente em todo fim de semana a gente vê manifestações em São Paulo, sim, Brasília, Rio de Janeiro, em toda parte. Sem falar em artigos. A Folha de São Paulo publicou um editorial muito bom, dizendo quase por que esse homem não pode ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. Primeiro, tem uma questão de ferir o próprio legado da modernidade, da ciência moderna, né? Quer dizer, o cara despreza a história, o cara despreza a antropologia, todo o conhecimento científico para fazer uma afirmação absurda em relação ao continente africano, como ele fez. Então, nós temos uma pessoa que prima pela estupidez à frente da Comissão de Direitos Humanos. Isso é impossível. E quando essa estupidez se dirige para afirmações racistas, homofóbicas, a estupidez se torna ainda mais grave. Então, eu acredito que não se sustenta. Acredito que o PSC vai rever. Agora, do ponto de vista jurídico, a gente sabe que há pouco a fazer, porque o ato jurídico é perfeito. Do ponto de vista político, sim, né? Do ponto de vista, sim. Não, do jurídico tem... uma negociação, de um acordo, de se buscar um consenso. Você fala da eleição dele. Sim. Em termos da eleição dele, juridicamente não tem muito... Correto. Embora a gente tenha entrado com um mandado, a gente entrou com um mandado de segurança no STF porque a sessão que elegeu o pastor Marcos Feliciano... Pelo fato de ter sido secreta? Exatamente. Não por determinação do plenário da comissão, mas sim por determinação do presidente da Câmara. E essa prerrogativa é uma prerrogativa da... Teria que passar pelo plenário. Pelo plenário da comissão. Nós deveríamos deliberar dessa maneira. Então, entramos com esse mandado. A gente não espera que o ministro Fux vá conceder uma liminar. Mas foi uma tentativa que a gente fez para garantir os direitos humanos, quer dizer, garantir essa perspectiva de direitos humanos. Agora, é possível fazer juridicamente contra o que ele vem fazendo. O processo difamatório que ele vem fazendo, de espalhar nas redes sociais mentiras a meu respeito e de ter divulgado esse vídeo agora. E isso pode ser feito. Agora, há uma situação de fato que essa situação estranha da comissão só poder se reunir a portas fechadas, quando a gente sabe que o Congresso é uma casa aberta. Exatamente. Totalmente aberta, que aliás é da sua essência ser aberta. E tem que ser. E como é que ela vai poder funcionar aberta diante desse clima, dessa comoção que se criou em torno disso? Ela não pode funcionar aberta, ela não pode funcionar fechada, ela tem que funcionar aberta e ela tem que funcionar com a presença dos movimentos sociais que se interessam pela pauta daquela comissão. Aquela comissão é uma comissão de direitos humanos e minorias. Sempre foi a comissão muito mais política do que legislativa, sempre foi o canal de voz, a expressão de voz das minorias estigmatizadas nesse país. Sempre foi o espaço dos povos indígenas lutarem pela demarcação das suas terras, dos quilombolas fazerem o mesmo, dos negros enfrentarem a discriminação racial, dos homossexuais enfrentarem a discriminação por orientação sexual. Sempre foi o espaço das mulheres lutarem pelos seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, essa pauta interessa aos movimentos, os movimentos querem se fazer presente, e vamos fazer presente. Deputado Jean Willis, do pessoal do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado você. Eu sou Paulo José Cunha e agradeço a sua audiência. Um abraço e até a próxima.